Olá, então dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento e como nós já falamos que nós iríamos partir do princípio que você não conhece nada e nós vamos começar aqui bem passo a passo, tá bom? Então, já que nós ocultamos e desocultamos as ferramentas, agora é importante você compreender que se você já mexeu com Excel, nós temos aqui o cabeçalho de colunas e o cabeçalho de linhas, semelhante ao Excel. Então, na barra de rolagem horizontal, eu posso ir me movimentando entre as colunas. Se eu clicar sobre ela, aqui especificamente, aqui em cima, eu posso clicar, pressionar e arrastar, não é isso? Ok? Se eu for lá para o final, como é que eu faço para poder ir lá para o final? Eu posso usar as teclas de atalho. Ctrl, seta direcional para a direita. Olha lá, XFD, está vendo? Ctrl, seta direcional para a esquerda. Está vendo? São as mesmas teclas que também nós utilizamos no Excel. Eu estou sempre aqui citando o Excel porque você pode ter conhecimento nele e já pode entender, trazer alguma bagagem deste software. Acontece que, como nós já falamos, algumas empresas preferem utilizar o Calc. Então, faço esse comparativo que é para você poder ganhar confiança e analisar que é super simples trabalhar com esse software. Agora nós temos também as linhas. Eu posso ir me movimentando com o botão do mouse, aquele botãozinho de rolagem, então aquela bolinha que tem lá sobre o mouse, mas nós podemos também utilizar as teclas de atalho, Ctrl seta para baixo. Olha lá, então nós temos aqui 1.048.576 linhas, ok? Ctrl seta para cima, tudo bem. Voltamos para a primeira linha. E aqui nós temos as células, endereço ou referência. Se eu clicar aqui, por exemplo, neste ponto, então o próprio Calc vai me demonstrar em que endereço eu me encontro. Ou seja, eu estou na coluna G, linha 9. Logo, eu estou na G9. Então, esta é a referência, ok? Que vai se referir à posição da minha seleção, ok? G9. Nós temos aqui também a seleção adjacente e não adjacente das colunas. Então, por exemplo, se eu clico aqui na coluna B, selecionei a coluna inteira. Se eu segurar a tecla Ctrl e ir clicando sobre outras colunas de forma não adjacente, como você está vendo, não adjacente ou alternada, veja que eu vou fazendo a seleção ali de várias colunas. Segurando o Ctrl, eu posso apertar a seta direcional para tirar a seleção, ok? Tranquilo, não é? Eu posso também fazer a seleção de uma coluna com a tecla de atalho, Ctrl e a barra de espaço. Olha aí, Ctrl barra de espaço. E aí, se eu pressionar a tecla Shift e apertar a seta direcional para a direita, ele vai selecionando várias colunas. Olha lá, seguro o Shift, pressiona e eu vou apertando a seta para a direita, para a esquerda. Está vendo como é legal? É tranquilo. Vou tirar a seleção. Agora, a seleção de linhas. Aliás, eu não falei outra coisa aqui, a seleção adjacente de colunas. Então, eu vou clicar aqui na coluna C. Se eu segurar o Shift e clicar aqui na coluna K, olha lá, a seleção adjacente, ou contínua, ou sequencial, digamos assim. Então, a seleção de grupos. Isso aqui é importante na hora que a gente for trabalhar com formatação de tabelas, aí você precisa ter essas técnicas também. Então, as linhas é do mesmo jeito. Eu posso clicar aqui na linha 4, seguro a tecla Ctrl, vou clicando aqui em outras linhas, olha, bem em cima mesmo do cabeçalho. Então, como é que se chama esse tipo de seleção? Aí você já sabe, não é? Seleção alternada ou não adjacente de linhas. Vou tirar a seleção. Se eu quero selecionar a linha, a coluna é Ctrl barra de espaço. Já a linha é diferente, é Shift barra de espaço. E aí, se eu manter a tecla Shift pressionada, eu vou selecionando várias linhas. Tudo bem? Vou tirar a seleção clicando em qualquer célula. É claro que também eu posso clicar e arrastar, não é? Eu posso clicar aqui, pressionar o clique e arrastar, ok? Ou eu posso clicar aqui numa linha qualquer, clico e arrasto, tá bom? Então o processo de seleção é muito simples. Agora vamos partir para as células. Então as células, eu posso me movimentar entre elas com a seta direcional. Olha lá, muito simples, não é? Eu estou utilizando aqui seta para cima, para baixo, direita, esquerda. Se eu utilizar a tecla Shift, aí eu já vou fazendo seleções. Então se eu seguro aqui a tecla Shift, Shift, setinha para a direita, olha lá, seta para baixo. Muito simples, não é? Tranquilo, muito legal.
Vou tirar a seleção. Se eu faço uma seleção daqui, se eu clico aqui nesta célula, qual é a referência que eu me encontro? Me encontro na B3, não é isso? Então, se eu clico aqui, olha, com a setinha aqui dentro da célula, tudo bem? Se eu clico, pressiono e puxo para baixo, vou parar aqui. Qual é o bloco que eu selecionei? Então, eu tenho aqui, eu selecionei de B3 até B19. Este é o bloco de células ou referências que nós selecionamos. Se eu clico aqui na caixa de nome, eu clico aqui dentro e eu digito F4, dois pontos, que significa até F22. Eu vou dar um Enter. Selecionei tudo. Então ali eu posso fazer referências, tudo bem? Vou tirar a seleção e posso fazer um algo a mais. Eu posso, através daqui, fazer uma seleção de um bloco de células, de uma referência específica ou um algo a mais que nós vamos mostrar mais adiante. Se eu colocar assim, por exemplo, A1 e vou dar um Enter, a minha seleção voltou para cá, minha célula ativa, não é? Então, se eu clico aqui, qual é a célula ativa? A célula ativa é a E8, tudo bem? Muito tranquilo, não é? Então, vou selecionar aqui o bloco de C5 até C19, vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui na E5 até E19. Olha lá, eu estou fazendo a seleção de blocos não adjacentes, ok? Isso aqui é muito importante na hora que nós estamos criando gráficos, que nós precisamos selecionar ali uma coluna, depois uma outra coluna, tudo bem? A mesma coisa com linha. Então, seleciono aqui uma linha, seguro o Ctrl, qual é esse bloco? De C9 até K9. Seguro o Ctrl. Então, se você já tem conhecimentos básicos no Excel, você já sabe fazer isso aqui. Mas como nós já falamos, estamos partindo aqui do princípio que ninguém sabe ainda nada, absolutamente. Tudo bem? Ok? Então, nós podemos fazer seleções desta forma, ok? Clicando e arrastando. Se eu vim aqui no menu Editar, eu vou encontrar aqui algumas opções de seleção. Então, nós temos aqui, por exemplo, o recurso Selecionar tudo. Olha lá, Ctrl Shift espaço. Então, se eu clicar aqui no menu Editar, olha lá, selecionei toda a planilha. Vou tirar a seleção, vou apertar a tecla de atalho, Ctrl Shift espaço. Olha aí, selecionei tudo. Vou tirar a seleção, apertando a seta direcional. Vou vir aqui no menu Editar, selecionar. E nós temos aqui alguns comandos, como você pode ver. Olha lá, nós temos aqui o comando para selecionar uma linha. Olha lá, que nós já trabalhamos. Selecionar uma coluna, tudo bem? E aqui tem outros recursos também que a gente pode explorar mais adiante, tudo bem? Então, o principal são estes recursos que eu mostrei para você, que geralmente a gente faz assim mesmo, com o mouse, com a tecla de atalho, tudo bem? Agora, eu vou mostrar para você como trabalhar com as planilhas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, neste momento, a planilha de número 1, que é a planilha atual que nós estamos trabalhando. Quando nós estamos fazendo várias tabelas, que tem ali uma correlação em relação a algo específico da empresa, por exemplo, tabelas relacionadas ao departamento pessoal ou ao RH. Então, nós temos ali algumas tabelas específicas, ou então tabelas voltadas para vendas, tá ok? Então, estou falando aqui tabela porque eu me refiro à tabela que nós vamos fazer aqui na planilha do Calc. Então, nós temos aqui a planilha número 1, que nós podemos colocar aqui o nome. Para renomear, muito simples, eu posso dar um duplo clique. Olha lá, quando eu dou um duplo clique, aparece aqui esta caixinha de diálogo, tá bom? E aqui eu posso colocar aqui o nome, por exemplo, relatório, ok? Dei um Enter e aí o nome ficou aqui legal para a gente. Se de repente eu quero aproveitar uma tabela já criada aqui, eu quero aproveitar a estrutura desta tabela para digitar outros conteúdos, eu posso duplicar a planilha. Então, eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção duplicar planilha. Isso aqui é utilizado quando eu quero reaproveitar ali uma estrutura de uma tabela já pronta e ir substituindo, tá bom? Então vou clicar aqui, duplicar planilha, e aí aparece aqui relatório 2, não é? Porque é duplicado. Vou renomear, duplo clique, vou colocar assim, por exemplo, dashboard. Vou dar um Enter. Ok, então nós temos aqui duas planilhas. E vamos inserir uma nova planilha. Uma nova planilha, para ser inserida, basta vir aqui
ok? No sinalzinho de mais. Ou eu posso clicar com o botão direito sobre qualquer uma delas e escolher a opção Inserir planilha, ok? Se eu for aqui no sinalzinho de mais, ele coloca aqui a nova planilha, vem automaticamente para cá, tá bom? Vou excluir ela, botão direito sobre ela, excluir planilha. Ele pede a confirmação, vou clicar em sim. Vamos lá, clicar com o botão direito agora, clicar na opção inserir planilha. Bom, aí ele me aparece aqui com esta caixinha de diálogo. Eu quero inserir uma nova planilha, só que tem aqui um detalhe. Ele me pergunta se eu quero colocar antes da planilha atual ou após a planilha atual. Veja que é diferente. Se eu escolher esta opção aqui, com o botão direito, inserir planilha, ele vai me dar estas opções. Eu vou colocar aqui antes da planilha atual, ou seja, a minha planilha atual é esta, não é? Aqui, dashboard. Eu vou colocar uma nova planilha antes da planilha atual, não é? Então, vou clicar aqui, vou deixar já marcado, vou colocar aqui nova planilha, número de planilhas, uma, vou colocar duas, vamos ver o que acontece, vou clicar em OK, olha lá, coloquei duas planilhas antes da planilha atual, ou seja, antes, deste lado aqui, do lado esquerdo, não é? Então, nós temos aqui a planilha atual e antes foi aqui, ok? Então, nós temos esta forma de inserção. Eu quero selecionar agora estas duas planilhas e apagar. Como a primeira já está selecionada, que é a planilha ativa, veja que ela fica assim com uma corzinha diferente, não é? Mas claro, é porque ela está selecionada. Eu vou segurar a tecla Shift para poder selecionar. Então, seguro a tecla Shift e vou clicar na planilha 4. Pronto! Agora você observa que quando eu seguro a tecla Shift, cliquei na outra planilha, ficou ambas clarinhas. Não é? Então quer dizer que elas estão selecionadas. Agora o comando que eu der aqui de exclusão vai apagar. Tudo bem? Então vou clicar com o botão direito sobre a planilha 3 ou a planilha 4. Então vou clicar com o botão direito aqui e escolher a opção excluir planilha. E aí ele pergunta, deseja realmente excluir as planilhas selecionadas? Sim, não é? Então vou clicar em sim e aí apagamos. Vamos repetir esse processo? Vamos vir aqui, botão direito, inserir planilha. Vou colocar agora após a planilha atual. Vou colocar 3 planilhas. Ok? Então vai aparecer ali do lado direito. Vamos lá. Olha só. Cliquei em OK e apareceu 3 planilhas após a planilha atual em que eu me encontro. Veja que o Calc ele pode ter recursos, técnicas que o Excel não tem. Tá bom? Então, tem algumas coisinhas, por exemplo, neste exemplo que nós acabamos de dar. Então, veja que o Calc ele tem alguns recursos bem diferenciados e práticos, como você acabou de ver. Vou selecionar aqui as planilhas. Já me encontro aqui com a planilha 3 selecionada. Vou segurar a tecla Shift, clicar na última planilha. Aí eu acabei de selecionar também a planilha 4, ou seja, como esta estava selecionada aqui, eu segurei o Shift e cliquei nesta, então eu automaticamente selecionei tudo, tá bom? Ok? Seleção de planilhas adjacente. Cliquei na planilha 3, já estava a planilha 3 selecionada, segurei o Shift, cliquei lá na planilha 5 e aí ele selecionou tudo. Agora vamos excluir, botão direito sobre qualquer uma delas, excluir planilha. Vamos clicar em sim. Então é importante você que está começando já a ter esse conhecimento. Tudo bem? Então vimos aqui como inserir, como excluir, como selecionar, não é? Então agora eu quero renomear. Para renomear, se eu quero renomear aqui, por exemplo, o dashboard, dou um duplo clique sobre a planilha dashboard e aí eu faço algum incremento aqui, eu apago. Vou colocar aqui o número 1000. Vou clicar em OK. Olha lá, renomeei. Muito simples, não é? Eu quero mover as planilhas. Às vezes a gente precisa colocar ali em ordem, tá bom? Ok? Então, por exemplo, se eu quero mover, eu vou clicar aqui em relatório, pressiono o clique sobre relatório, aí vai aparecer um quadradinho ali embaixo, eu simplesmente vou arrastando, olha, lá para o final. Quando eu arrasto lá para o final, vai aparecer esta setinha aqui, ó. Olha lá, uma setinha bem diminuta mesmo. Então, quando eu pressiono e puxo para lá, basta soltar o clique e aí eu acabei de mover. Eu alterei a ordem. Vou fazer o inverso, clico novamente em relatório, arrasto para a esquerda e aí soltei o clique, ele mudou a ordem. Nesse processo de clicar e arrastar, se eu segurar a tecla Ctrl, ele vai fazer uma cópia. Então, na hora que eu clicar aqui em relatório, vou puxar lá para o final, ok? Mantendo ainda o clique pressionado,
eu vou segurar a tecla Ctrl e vai aparecer um sinalzinho de mais. Quando aparecer este sinal de mais, quer dizer que eu posso soltar primeiro o clique e depois o Ctrl. E aí eu acabei de fazer uma cópia, tá ok? Uma cópia daquela planilha, tá ok? E isso é útil, esta cópia, como nós já falamos, quando eu quero reaproveitar aquela tabela que já está digitada para poder apenas substituir os dados por outros. Então, a gente pode fazer isso. Ok? Então, finalizamos aqui esta demonstração. Daremos continuidade no próximo vídeo. Até lá!